Olá, pessoal. A nossa convidada de hoje é a psicopedagoga Anne Caroline. Muito obrigada, Carol, pela sua participação. E a primeira pergunta é: o ambiente influencia o comportamento da criança e do adolescente? De qual forma? Olá, eu me chamo Anne Caroline, sou formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia clínica institucional, trabalho na área de educação há quase 10 anos, espero de alguma forma contribuir com meus conhecimentos e a minha experiência na área. Bom, respondendo à primeira pergunta, com certeza um ambiente na qual a criança e a adolescente ela é inserida vai influenciar de alguma forma no desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. O primeiro ambiente na qual ela é inserida é o ambiente familiar, onde a criança vai ter contato aí nos seus primeiros anos de vida e que é um dos mais importantes, porque é ali que vai se formar o indivíduo, vai preparar o indivíduo para poder ter contato com os outros ambientes, escolar, social, que vai interferir no desenvolvimento cognitivo, pessoal, acadêmico dessa criança. Então, é ali no ambiente familiar que essa criança vai sofrer os primeiros impactos, onde essa criança vai aprender a lidar com seus aspectos emocionais, com seus aspectos cognitivos. Então é muito importante neste primeiro ambiente, nesse primeiro ciclo aí familiar, na qual essa criança esteja inserida, que os pais, os familiares, os responsáveis tenham a consciência de que eles têm total influência sobre aquela criança. E a partir daí, no decorrer da sua vida, e onde ele for inserido nos demais ambientes, no ambiente escolar, no ambiente social, é muito importante que essas outras pessoas que eles vão ter contato dê continuidade nessa formação, porque também a partir dali, daqueles encontros, daqueles impactos na qual este indivíduo ele vai estar sofrendo, pode de alguma forma também influenciar a favor ou contra aquilo que o ambiente familiar já preparou naquele indivíduo. Quais são os impactos na vida escolar da criança e do adolescente que presencia a violência doméstica? A violência doméstica, infelizmente, é um dos problemas ainda muito enfrentados por algumas crianças e adolescentes. E esse problema, ele costuma interferir muito no desenvolvimento que essa criança e adolescente vai ter no âmbito escolar. Ele costuma trazer traumas, costuma trazer dificuldades de socialização dessas crianças, costuma ser um assunto que os alunos, essas crianças e esses adolescentes, ainda têm vergonha ou não costumam ter a liberdade de comentar ou de confiar a um professor ou a um psicopedagogo ou a algum profissional ali da área de educação ou de saúde para poder auxiliar de alguma forma ou trabalhar com essa criança de alguma forma esses traumas que eles enfrentam, né, dentro das suas famílias. Ainda é um assunto pouco falado, mas que causa muitos transtornos e muitas dificuldades de aprendizagem nas crianças aí no âmbito escolar. Todos os professores, eles têm o conhecimento e a técnica para lidar com crianças e adolescentes que presenciam violência doméstica? Bom, aí no decorrer da formação acadêmica, todos os profissionais aí da área de educação, eles têm contato com algum tipo de transtorno que esse aluno, ou essa criança, esse adolescente pode ter ou pode desenvolver aí no longo da sua vida, né? Que influencia aí na dificuldade de aprendizagem ou de socialização ou de algum problema que esse aluno possa apresentar aí no âmbito escolar, né? Infelizmente, ainda não é muito comentado, ou ainda não é muito investido esse tipo de conversa, esse tipo de palestra ainda nas escolas, ainda é pouco falado ou é pouco trabalhado. O professor, ele tem conhecimento, ele consegue identificar aí no decorrer dos dias ou dos anos aí com este aluno, ele é capaz de identificar se esse aluno está sofrendo algum tipo de problema familiar, se esse aluno ele está sofrendo algum tipo de
de dificuldade de aprendizagem aí devido a algum problema familiar, porém ainda o professor ele ainda não é amparado para poder tomar alguma atitude ou para poder fazer alguma coisa para ajudar o seu aluno, para poder ajudar essa criança, esse adolescente a desenvolver algum tipo de contato emocional, com contato pessoal com este profissional, né? Por mais que o professor ele tenha conhecimento, que este profissional ele tenha esse conhecimento, ele consiga identificar, ainda resta aquela liberdade de poder interferir de alguma forma para que este aluno não deixe esses traumas ou que este aluno confie esses traumas a este profissional e o professor possa buscar alguma forma de ajudá-lo. Carol, e quais são as providências tomadas para ajudar essas crianças e adolescentes que passam por essa situação? Bom, quando é identificado de alguma forma pelo professor que este aluno, essa criança, esse adolescente tem algum problema familiar que está influenciando no seu desenvolvimento ali na sua vida escolar, o professor ele costuma investigar as causas e os motivos, tentando de alguma forma a confiança da criança e do adolescente para poder falar ou para poder dar indícios que talvez seja este o problema, no qual o aluno, a criança ou adolescente ele tem enfrentado para poder se desenvolver, ou algum aspecto de comportamento daquela criança que identifique que talvez seja este o problema, de violência doméstica sofrida pelo aluno aí no seu âmbito familiar. E de alguma forma o professor ele pode interferir tentando trazer a família para a escola, tentando buscar informações da família, de auxiliar de alguma forma, conversando com esses familiares, ou se o caso for transferir o caso deste aluno, dessa criança, desse adolescente para um profissional, um psicopedagogo. E na psicopedagogia, as sessões nas quais o aluno, a criança ou adolescente, ela vai ser submetida, deixa mais clara essas informações, uma das sessões que a gente costuma fazer é a anamnese, é investigar de alguma forma a história familiar, educacional daquela criança. Os entrevistados são os familiares, os responsáveis por aquela criança. Então a gente tenta ali de alguma forma descobrir se a causa do transtorno daquela criança ou da dificuldade de aprendizagem daquela criança vem mesmo ali do âmbito familiar. Tem outras formas também que a gente pode trabalhar, que é os testes projetivos, que buscam informações aí da vida escolar e da vida familiar daquela criança, e a partir daquilo, influenciar de alguma forma a família, conversar de alguma forma com a família a respeito das dificuldades que aquela criança está enfrentando por talvez ter algum problema familiar, Infelizmente, nem sempre os pais ou os familiares responsáveis, eles estão abertos a essas queixas, a resolver esses problemas. Então, de que forma que a gente pode trabalhar individual, sem ser com o apoio da família, Porque normalmente as famílias que já têm esses problemas, eles não costumam assumir ou eles não costumam, de alguma forma, querer ajudar, os profissionais aí no âmbito escolar. Então, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar, de alguma forma, tentando trazer aquele aluno para mais confiança ali, para mais socialização ali daquele aluno na escola, De alguma forma, trabalhando as emoções deles, É muito importante o professor, ele trabalha as emoções do aluno desde os primeiros dias de aula, E o psicopedagogo da mesma forma, para poder aquele aluno aprender a expressar suas emoções, para poder aquele aluno compreender de alguma forma a lidar com as emoções, a lidar com esses traumas, a lidar com esses transtornos, para que o aluno de alguma forma, através do trabalho com essas emoções, ele possa se desenvolver ali na sua vida acadêmica, na sua vida social. Existe algum exercício ou atividade que ajuda o professor a identificar se essa criança ou adolescente ela presencia violência doméstica?
Bom, como foi falado anteriormente, né, na pergunta anterior, o professor ali, desde os primeiros dias de aula, ele vai trabalhar as emoções da criança. Ou seja, de alguma forma o professor vai trazer a confiança daquele aluno para transmitir o que ele está sentindo, para transmitir as suas emoções. E é através do trabalho das emoções que a gente pode, de alguma forma, identificar se aquele aluno ele sofre algum problema familiar. Existem algumas atividades, alguns exercícios que esses professores podem estar realizando aí no decorrer do ano, como o uso de música, o uso de atividades lúdicas, o uso de atividades sociais, de trabalhos em grupo, para aquele aluno, de alguma forma, ele ir desenvolvendo os seus traumas e as suas emoções através do convívio ali com as demais crianças e com o professor, daquela confiança do aluno com o professor. E muitas vezes essas atividades dança, música, teatro, o trabalho de emoções. Muitas vezes essas atividades ajudam ao aluno de alguma forma a desenvolver esses traumas ou a desenvolver as suas emoções, né? Colocar para fora as suas emoções, adquirir novas concepções, né? Porque a criança que presencia violência em casa, ela acha que o jeito certo de resolver as coisas ali talvez seja através da violência. Por isso que muitos alunos, muitas crianças praticam a violência na escola, porque elas ou sofrem essa violência dos pais, né? Ou vê os pais, de alguma forma, a conviver com essa violência aí doméstica, né? Então, existem vários tipos de atividades, vários tipos de exercícios que o professor, além de investigar, né, se a causa do problema e da dificuldade de aprendizagem daquela criança por problema familiar, como também a desenvolver eles, né, a desenvolver esses traumas para aquela criança estar mais apta ali a receber algum tipo de informação, estar mais aberta a poder ter o desenvolvimento aí cognitivo aí no decorrer do ano. Carol, e quais são as características da criança e do adolescente que passa por essa situação de violência doméstica? Bom, um dos aspectos que mais observados em sala de aula, né, de crianças que presenciam violência doméstica, são crianças agressivas, são crianças tristes, são crianças fechadas, são crianças que não conseguem se expressar de alguma forma, ou são crianças que querem de alguma forma chamar a atenção através do comportamento, através de algum questionamento a mais ao professor, através de algum problema social ali, de socialização com as demais crianças, né? Normalmente é uma criança muito hiperativa, é uma criança que não consegue ouvir ou escutar, é uma criança que não consegue falar, se expressar, é uma criança que pratica a violência com os demais alunos ou pratica algum tipo de violência com o professor, verbal ou física, que é aquilo que ela vê na sua casa, né? Além da violência física, verbal, emocional. Então, ela acaba transferindo toda aquela violência que ela presencia, ela acaba servindo ali de espelho para ela, né? Para ela poder praticar ali no âmbito escolar. Os psicopedagogos, eles têm apoio do Estado para auxiliar essas crianças e adolescentes? O psicopedagogo, quando ele já é inserido ali naquele ambiente escolar, quando ele já faz parte ali, né, da grade de profissionais ali do município, ele já tem total liberdade para trabalhar com essas crianças, né, podendo acionar, no caso, se for preciso, o conselho tutelar ou a delegacia, né, de alguma forma, ele tenha aquela liberdade de poder acionar essas outras competências, caso for preciso. Porém, hoje ainda existe muita escassez deste profissional nessa área da educação, né? Hoje, aqui no município, só existe um psicopedagogo para atender todo o município.
Então, ou seja, ele acaba não dando conta de poder servir de alguma forma, né, com seus conhecimentos, servir de alguma forma com o seu trabalho ao município, né? Então, o erro, o problema do Estado, o problema do município de alguma forma, é não valorizar tanto o psicopedagogo, não valorizar tanto a importância do psicopedagogo. Hoje, o certo e por lei seria um psicopedagogo por escola, e ainda seria, né, muita demanda, porque hoje a gente encontra muitos transtornos nas crianças e nos adolescentes, né? Existem vários tipos de transtorno, vários tipos de dificuldade de aprendizagem, vários tipos de problemas familiares. Então, o psicopedagogo, por mais que ele tenha a liberdade de acionar aí o poder estatal, né, ou delegacia, ou conselho tutelar, ele ainda acaba não tendo muita demanda e não conseguindo resolver todos os problemas aí, né? Porque um psicopedagogo, ele precisa de várias sessões para poder realmente identificar o problema daquela criança ou adolescente. E ele acaba não tendo tempo para executar todas essas demandas, né? E às vezes acaba indicando que aquele pai, aquele responsável, leve essa criança para um psicopedagogo particular. E aí, de alguma forma, acaba que a educação pública ela acaba sofrendo, né, essa falta de profissional da área aí no âmbito escolar. Quais são os possíveis traumas que as crianças e adolescentes carregam por viver nessas condições? Existem vários tipos de traumas que as crianças elas apresentam após sofrer algum tipo de violência doméstica. Algumas dificuldades de aprendizagem, algumas dificuldades de socialização, algumas dificuldades de expressar as suas emoções. Esses traumas eles podem ser estabelecidos aí nos seus primeiros anos de vida ou só na fase da adolescência, né? A fase de adolescência ou na fase adulta, que essa criança ou esse adolescente vai poder desenvolver esses traumas, né? Alguns tipos de transtorno também podem ser adquiridos através desse tipo de ambiente que essa criança está inserida, né? E acabar acarretando na dificuldade de aprendizagem, na dificuldade de desenvolvimento acadêmico daquela criança. Então, vai influenciar em vários tipos, em vários problemas que aquela criança ela vai poder desenvolver ali no âmbito escolar. As crianças que vivem neste ambiente de violência podem futuramente transferir o mesmo comportamento para os seus filhos? Bom, não necessariamente é uma regra, né, que toda criança que sofre algum tipo de violência doméstica vai cometer este mesmo tipo de violência doméstica quando já estiverem na fase adulta, né, quando já construírem as suas próprias famílias. Mas existe uma probabilidade disso acontecer, porque a influência que ela recebe ali dos seus pais, dos seus familiares, dos seus responsáveis, pode formar ali o caráter, né, daquela criança ou daquele adolescente. Eles podem, de alguma forma, aprender com o convívio com aquele tipo de violência, que os problemas da vida que eles tiverem a partir daquele momento podem ser resolvidos através da violência, né? Eles podem praticar aquela violência ali na escola, né, por ser o reflexo, o espelho daquilo que eles aprendem em casa, e eles podem, na fase adulta, cometer os mesmos erros, né, os mesmos tipos de violência que eles conviveram ali no decorrer da sua vida, né? Existe muita influência, muita influência ali na formação do caráter daquela criança e daquele adolescente, que pode refletir ali só na fase adulta, né? Ou ali na fase de adolescência. Com este cenário, as crianças e adolescentes podem ter dificuldade na vida familiar e profissional? Com certeza é um fator que influencia muito ali na vida acadêmica daquela criança. Muitas crianças que sofrem a violência doméstica, sofrem problemas familiares, elas tendem a ter mais dificuldade de aprendizado ali na sua fase acadêmica, né?
e aí acaba afetando na sua vida profissional, porque a criança que ela vem com dificuldade de aprendizado, a criança que ela vem com uma vida escolar ali um pouco conturbada, um pouco problemática, com difícil desenvolvimento, quando elas forem ingressar na área profissional, provavelmente elas vão ter um pouco mais de dificuldade do que as outras crianças e adolescentes que tiveram, né, ali uma carreira escolar bem sucedida, né? E ali na vida familiar também, como já foi falado na pergunta anterior, aquela criança ou aquele adolescente na fase adulta vai ter mais dificuldade de construir ali uma família pelo mau exemplo que ela teve, né, na sua vida ali familiar. Carol, e para finalizar a nossa entrevista, é necessário a contratação de mais profissionais para estar auxiliando essas crianças e adolescentes que passam por essa situação de violência doméstica? Bom, ainda existe uma falta muito grande de psicopedagogos nas escolas, ali atendendo ali na área de educação. Existe uma demanda muito grande para esses profissionais e o Estado e o município eles não têm investido, né, como é por lei, nesses profissionais, aí nessas áreas de atuação. Como eu falei anteriormente, o correto seria um psicopedagogo, pelo menos por escola, né, para poder estar atendendo essa grande demanda que nós estamos tendo hoje na área de educação. Mas além da falta de profissionais, ainda existe a falta de investimento nessa área, na área do investimento da família com a escola, aí nos ambientes escolares, né? O município, o estado, eles poderiam estar investindo mais em palestras para famílias, para crianças, para profissionais da área de educação, poderiam estar investindo mais neste casamento da escola com a área de clínica, né, com a área de saúde, com a área de assistência social, com a área da polícia ali, né, civil ou militar, para estar de alguma forma auxiliando esses profissionais, auxiliando essas crianças, com a área de psicologia, né, para estar atendendo essas crianças de alguma forma. Então, ainda existe essa falta muito grande ainda desta união dessas áreas, né, da família, escola, do município, da saúde, para poder de alguma forma ajudar e auxiliar aquela criança, para poder lidar com esses problemas, esses conflitos enfrentados aí na família, né, na área familiar. E eu agradeço, né, a entrevista, agradeço a confiança, né, de poder de alguma forma estar contribuindo com os meus conhecimentos. Espero que eu tenha auxiliado de alguma forma e tenha deixado claro as minhas respostas. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Essas informações elas são de suma importância para conscientizar a população sobre as consequências que os adolescentes e crianças sofrem com a violência doméstica. Então, Carol, muito obrigada pela sua participação.